O amor dos meus sonhos. Capítulo 1. O Império dos Dias Vazios. Gabriel Augusto Matos acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias há 15 anos. O apartamento de cobertura no centro financeiro de São Paulo era um monumento à sua solidão, 300 metros quadrados de mármore frio, obras de arte que nunca contemplava, e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de uma cidade que ele comandava, mas nunca realmente habitava. Aos 38 anos, Gabriel era dono de um império que começou com uma pequena empresa de tecnologia herdada do pai. Transformou-a numa multinacional que empregava milhares de pessoas e movimentava bilhões. Estava na lista dos homens mais ricos do Brasil, aparecia nas capas das revistas de negócios, era convidado para jantares em embaixadas. Tinha tudo que a sociedade definia como sucesso. E era profundamente infeliz. Sua rotina era meticulosamente planejada. Academia privativa às 5h30, café da manhã às 6h15, sempre o mesmo, café preto, 2 fatias de pão integral, geleia sem açúcar, no escritório às 7 em ponto. Reuniões se sucediam até às 9 da noite, quando voltava para casa, tomava um banho, comia algo leve sozinho em sua mesa de jantar para 12 pessoas, e ia dormir. As pessoas ao seu redor eram funcionários, sócios, interessados em seus investimentos. Há 5 anos não tinha um amigo verdadeiro. Há 3, terminou o noivado com Isabela Monteiro, filha de um empresário do ramo imobiliário. Um casamento arranjado pelos negócios, que naufragou quando ela descobriu que Gabriel não conseguia amá-la, nem a ela, nem a ninguém, nem a si mesmo. Você é um fantasma, Gabriel, ela havia dito na última discussão. Vivo, mas sem vida. Rico, mas pobre de alma. Naquela terça-feira de agosto, depois de mais um dia de fusões e aquisições, Gabriel chegou em casa exausto. Não fisicamente, mas existencialmente. Sentou na varanda de sua cobertura, olhando as luzes da cidade se espalharem até o horizonte, e pela primeira vez em anos, fez uma pergunta a si mesmo. Para que serve tudo isso? Quando finalmente foi dormir, às 23h47, não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Capítulo 2. A primeira noite. O sonho começou com uma sensação estranha. Gabriel caminhava por uma rua que nunca tinha visto, mas que lhe era familiar. As casas eram simples, algumas com tinta descascada, outras com pequenos jardins floridos. Crianças brincavam na calçada mesmo sendo noite, suas risadas ecoando como música. Ele seguiu uma intuição e dobrou numa esquina. Ali estava um pequeno café. A fachada era modesta, com uma placa de madeira desbotada que dizia Café dos Encontros. As janelas estavam embaçadas, mas através delas filtrava uma luz dourada e acolhedora. Gabriel empurrou a porta e ouviu o tinir suave de um sino. O interior era exatamente o oposto de tudo que conhecia, paredes com papel de parede florido, mesas de madeira desparelhadas, cadeiras que pareciam ter história. E no centro, uma única mesa ocupada. Ela estava de costas, cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, usando um vestido simples de algodão azul. Quando se virou, Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos, surpresa. Não pela beleza dela, embora fosse bela, mas pelos olhos. Eram olhos que pareciam conhecê-lo. Você demorou, ela disse, sorrindo. Pensei que não viria. Desculpe, Gabriel olhou ao redor, confuso. Acho que me perdi. Todo mundo se perde antes de se encontrar, ela respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Senta. Já pedi café para nós dois. Gabriel sentou, ainda processando a estranheza da situação. No mundo real, ninguém falava com ele daquela forma despretensiosa. Sempre havia formalidade, interesse, agenda. Eu sou Luna, ela disse, estendendo a mão. Gabriel, ele respondeu, tocando os dedos dela. Era uma sensação estranha, ele podia sentir a textura da pele, a temperatura, como se fosse real. Eu sei quem você é. Luna sorriu. A pergunta é, você sabe? Durante as 2 horas seguintes, Gabriel conversou como não conversava há anos.
Luna fazia perguntas que ninguém nunca havia feito, sobre seus medos, sobre o que o fazia feliz quando criança, sobre seus sonhos que não envolviam dinheiro. E estranhamente, ele respondia com uma honestidade que o surpreendeu. Quando eu era pequeno, Gabriel se ouviu dizendo, queria ser escritor. Escrevi histórias sobre pessoas comuns que viviam aventuras extraordinárias. E o que aconteceu com esse menino? Cresceu. Aprendeu que histórias não pagam contas. Quem disse que elas precisam pagar? Luna pegou uma flor que estava no vaso da mesa e a ofereceu a ele. Algumas coisas existem apenas para existir. Como esta conversa. Como este momento. Quando Gabriel acordou, estava segurando uma margarida. Capítulo 3 – Os encontros noturnos. Durante as semanas seguintes, Gabriel viveu uma dupla existência. De dia, continuava sendo um empresário implacável, fechando negócios e expandindo seu império. Mas de noite, ansiosamente aguardava o momento de dormir, de voltar ao café dos encontros, de ver Luna. Cada sonho era uma descoberta. Luna falava sobre liberdade como quem realmente a conhecia, não como um conceito abstrato, mas como uma experiência vivida. Você já dormiu sob as estrelas? Ela perguntou numa dessas noites, enquanto caminhavam por uma praia que existia apenas naquele mundo onírico. Nunca. Sempre tive teto. Teto não é o mesmo que lar. Você tem um lar, Gabriel? Ele pensou por um longo momento. Tenho uma casa. Não é a mesma coisa. Luna contou sobre sua infância sem muitos detalhes, mas Gabriel percebeu que ela conhecia a privação como ele conhecia a abundância. Falava da beleza de pequenas coisas. O cheiro da chuva no asfalto, o calor de uma xícara de café barato nas mãos frias, a gentileza de estranhos. Onde você mora? Gabriel perguntou numa dessas noites. Onde o vento me leva, ela respondeu, e Gabriel não soube se era metáfora ou realidade. Os sonhos começaram a afetar sua vida diurna. Gabriel se pegava sorrindo sem motivo durante reuniões, lembrando de algo engraçado que Luna havia dito. Começou a reparar em coisas que antes ignorava. O vendedor de flores na esquina do escritório, a faxineira que sempre o cumprimentava educadamente, o mendigo que pedia esmola na entrada do prédio. Numa quinta-feira, Gabriel fez algo impensável. Cancelou uma reunião importante para tomar café num boteco próximo ao escritório. O dono, seu Joaquim, o reconheceu da televisão e ficou nervoso, mas Gabriel insistiu numa conversa simples. Descobriu que o homem tinha 3 filhos, que trabalhava 16 horas por dia para sustentá-los, e que seu maior sonho era ver o mais novo se formar em medicina. Por que o senhor quer saber da minha vida? Seu Joaquim perguntou, desconfiado. Por que? Gabriel hesitou. Como explicar que estava aprendendo a ver pessoas de verdade? Por que estou redescobrindo que existem pessoas por trás dos rostos? Naquela noite, no sonho, Gabriel contou para Luna sobre seu Joaquim. Viu como o mundo fica mais interessante quando você presta atenção nele? Ela disse, sorrindo. Luna, eu preciso te contar uma coisa. Não consigo parar de pensar em você. Durante o dia, você é a única coisa real que tenho. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Gabriel, você já pensou na possibilidade de que talvez isto não seja apenas um sonho? Como assim? E se fossemos 2 pessoas reais, que se encontram num lugar real, só que este lugar existe numa dimensão que você ainda não entende? Gabriel riu nervosamente. Isso é impossível. Para um homem que transformou uma pequena empresa numa multinacional, você tem pouco apreço pelo impossível. Capítulo 4 – Sinais do Real. Foi numa segunda-feira que Gabriel acordou com algo diferente. Além da flor seca que sempre aparecia em sua mesa de cabeceira após os sonhos com Luna, havia uma pequena pedra lisa, do tipo que se encontra em praias. Ele a examinou, confuso. No sonho da noite anterior, eles haviam caminhado pela praia, e Luna havia pegado exatamente uma pedra como aquela. Isso não é normal, ele murmurou para si mesmo. Durante o dia, não conseguiu se concentrar. Na reunião com os diretores, ficou olhando pela janela, pensando na conversa com Luna sobre liberdade.
Ela havia dito que liberdade não era ter dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não precisar comprar coisas para ser feliz. Marcos, seu vice-presidente, notou sua distração. Gabriel, você está bem? Parece diferente. Diferentes como? Menos presente. Ou talvez mais presente, mas em outro lugar. Naquela noite, Gabriel confrontou Luna. As coisas que acontecem aqui estão aparecendo no meu quarto. Como você explica isso? Luna não pareceu surpresa. Talvez porque este lugar seja mais real do que você pensa. Talvez seu quarto seja menos real do que você acredita. Isso não faz sentido. Gabriel, você é feliz na sua vida real? Não. É feliz aqui comigo? Sim. Então qual das duas vidas é mais real? Eles caminharam em silêncio pelo que Luna chamava de Jardim dos Possíveis, um lugar onde flores de todas as estações do ano cresciam juntas, onde havia árvores que Gabriel jurava terem faces humanas nos troncos, onde pássaros cantavam harmonias impossíveis. Luna, eu estou me apaixonando por você, Gabriel disse finalmente. Eu sei, ela respondeu. Eu também estou me apaixonando por você. Mas como isso é possível? Você é um sonho. Você tem certeza disso? Ela parou de caminhar e se virou para ele. Gabriel, amanhã você vai saber a verdade. Você vai ter que escolher. Escolher o quê? Entre continuar vivendo uma vida que não é sua, ou lutar por uma vida que pode ser nossa. Naquela noite, Gabriel acordou com uma sensação estranha. Por primeira vez, não havia flor nem objeto na sua mesa de cabeceira. Em vez disso, havia um papel com um endereço escrito à mão, Rua das Camélias 847, Vila Esperança. Capítulo 5 – A busca. Gabriel não conseguiu trabalhar no dia seguinte. O papel com o endereço queimava no bolso da sua camisa. Tentou racionalizar, era apenas seu subconsciente criando elementos para dar verossimilhança ao sonho. Mas e se não fosse? Às 2 da tarde, fez algo que não fazia há 5 anos, saiu do escritório no meio do dia sem avisar ninguém. Entrou no carro e digitou o endereço no GPS. Vila Esperança ficava na periferia leste da cidade, um lugar que Gabriel nunca havia visitado. A viagem levou mais de 1 hora no trânsito. Conforme se afastava do centro, os prédios de vidro davam lugar a casas simples, o asfalto liso se transformava em ruas esburacadas, as pessoas bem vestidas eram substituídas por trabalhadores voltando para casa, crianças brincando na rua, vida real pulsando em cada esquina. A Rua das Camélias era exatamente como no sonho, casas simples, algumas com jardins floridos, outras com tinta descascada. Gabriel estacionou e caminhou, o coração batendo acelerado. O número 847 era um pequeno café com uma fachada modesta e uma placa de madeira desbotada, Café dos Encontros. Gabriel ficou parado na calçada por 10 minutos, tremendo. Era exatamente igual ao Café dos Sonhos, até nos mínimos detalhes. Isso desafiava toda a lógica, toda a racionalidade que havia construído sua vida. Respirou fundo e empurrou a porta. O sino tilintou, exatamente como nos sonhos. O interior era idêntico, paredes com papel florido, mesas de madeira desparelhadas, a sensação acolhedora de um lugar fora do tempo. E lá estava ela. Luna estava sentada na mesa do centro, mas não era a Luna dos sonhos. Esta Luna tinha roupas gastas, um casaco velho nos ombros, marcas de cansaço no rosto. O cabelo castanho ondulado estava menos brilhante, as mãos mostravam sinais de trabalho áspero. Mas eram os mesmos olhos, o mesmo sorriso que iluminou o rosto quando viu. Eu sabia que você viria. Ela disse, exatamente como nos sonhos. Gabriel se aproximou em transe, sentou-se à frente dela. Como isso é possível? Você quer a resposta mágica ou a resposta real? As duas. Luna riu, e o som era exatamente como ele lembrava. A resposta mágica é que algumas almas reconhecem outras almas, independente do mundo em que se encontram. A resposta real é que eu moro na rua há 3 anos, e durmo aqui no café quando Dona Miriam deixa. Sonho todas as noites com um homem rico e triste que precisa aprender a ser livre.
Acordo todas as manhãs com flores secas ao meu lado. Gabriel tirou do bolso a pedra da praia. E isso? Eu acordo com conchas e pedras que pego nos nossos passeios pelos sonhos. Ficaram em silêncio por um longo momento, processando a impossibilidade do que estavam vivendo. Quem é você realmente? Gabriel perguntou. Meu nome é Luna Pereira. Tenho 29 anos. Era professora de literatura antes de perder tudo. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 25. Gastei todas as economias no tratamento do câncer da minha irmã mais nova, mas ela morreu mesmo assim. Perdi a casa, o emprego, a esperança. Há 3 anos vivo nas ruas. Por que não me contou isso nos sonhos? Porque nos sonhos, as diferenças não importam. Lá, somos apenas duas almas se conhecendo. Aqui, ela gesticulou para o próprio casaco rasgado. Aqui você é um milionário e eu sou ninguém. Você nunca foi ninguém para mim, Gabriel disse, estendendo a mão para tocar a dela. Luna hesitou, depois entrelaçou os dedos dos dele. Gabriel, por que você veio me procurar? Porque pela primeira vez em 15 anos, eu me sinto vivo. Por que você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro? Por quê? Porque eu te amo. Você ama a Luna dos sonhos. Esta aqui, ela apontou para si mesma, tem cheiro de rua, tem fome, tem medo. Não é romântica como nos sonhos. É ainda mais real. E eu prefiro real. Capítulo 6. Mundos colidindo. Os dias seguintes foram os mais confusos da vida de Gabriel. Ele voltava ao café todos os dias após o trabalho, conversava com Luna por horas, conhecia sua história real, seus medos, seus sonhos que iam muito além da sobrevivência. Luna havia sido professora de literatura numa escola pública, adorava ensinar crianças a amar livros. Escrevia poesias que guardava em cadernos baratos. Conhecia a cidade inteira por ter caminhado por cada rua, conhecia pessoas de todos os tipos por ter dependido da bondade de estranhos. Você quer saber o que aprendi vivendo na rua? Ela disse numa dessas tardes. Que a maioria das pessoas é boa. Que gentileza existe em lugares que você nunca imaginou. Que simplicidade não é pobreza de espírito. Gabriel começou a ver o mundo pelos olhos dela. Parou de pedir para o motorista buscá-lo e passou a andar pelas ruas, conhecendo a cidade que comandava financeiramente mas nunca havia habitado humanamente. Descobriu mercados populares onde se comia melhor que nos restaurantes 5 estrelas, conheceu artistas de rua com mais talento que as exposições que frequentava, ouviu histórias de vida mais ricas que qualquer romance que já havia lido. Seus funcionários notaram a mudança. Gabriel sorria mais, tratava pessoas com mais paciência, fazia perguntas sobre suas vidas pessoais. Marcos comentou com outros executivos que o patrão parecia uma pessoa diferente. Talvez ele tenha encontrado alguém, especulou a diretora financeira. Espero que sim, respondeu Marcos. Nunca vi ninguém tão solitário quanto Gabriel. Enquanto isso, Gabriel enfrentava um dilema. Queria ajudar Luna, ofereceu 1000 vezes pagar um apartamento para ela, roupas, comida, tudo o que precisasse. Mas ela recusava. Por quê? Ele perguntava, frustrado. Por que não quero que você me ame por gratidão? Quero que me ame por escolha. E se eu construir um mundo onde possamos nos encontrar no meio do caminho? Como assim? E se eu diminuir minha vida e você expandir a sua, até nos encontrarmos num lugar que seja nosso? Capítulo 7. A transformação. Gabriel começou a mudança vendendo metade das suas ações da empresa. A decisão causou um terremoto no mundo corporativo. Jornais especularam sobre crise financeira, problemas de saúde, chantagem. A verdade era mais simples e mais revolucionária. Ele estava aprendendo que não precisava de tanto para ser feliz. Com o dinheiro da venda, criou uma fundação para pessoas em situação de rua. Não apenas um abrigo, mas um programa completo, moradia temporária, cursos profissionalizantes, apoio psicológico, reintegração social. E pediu para a Luna coordenar a parte educacional. Você quer que eu faça isso por quê? Ela perguntou,
desconfiada. Por que você conhece as duas realidades, a de quem precisa de ajuda e a de quem pode ajudar? Por que você é professora, e essas pessoas precisam aprender não só profissões, mas que merecem dignidade? E se não der certo? Então tentaremos de outro jeito. Luna aceitou, com uma condição. Moraria no próprio centro de acolhimento, junto com as pessoas que ajudaria. Gabriel concordou, com uma condição dele: ele também moraria lá, pelo menos nos primeiros meses, para entender na prática como o projeto funcionava. A notícia de que Gabriel Matos havia deixado sua cobertura de luxo para morar num centro de acolhimento para moradores de rua foi capa de todos os jornais. Alguns o chamaram de louco, outros de visionário. Ele não se importava com nenhum dos dois rótulos. Capítulo 8. A vida real. Morar no centro de acolhimento foi a experiência mais desafiadora e transformadora da vida de Gabriel. Dividiu o quarto com Antônio, um ex-engenheiro que havia perdido tudo no alcoolismo, e João, um jovem que saíra de casa aos 15 anos para escapar da violência doméstica. "Por que um ricaço como você tá aqui?" João perguntou na primeira noite. "Porque descobri que ser rico de dinheiro e pobre de alma não vale a pena." "E aqui você vai ficar rico de alma?" Antônio riu, cético. "Espero aprender o que realmente vale a pena." Os dias no centro seguiam uma rotina completamente diferente da vida anterior de Gabriel. Acordava às 6 para ajudar a preparar o café da manhã para 50 pessoas. Participava das aulas profissionalizantes, não como financiador, mas como aluno, aprendendo carpintaria, culinária, costura. À tarde, ajudava Luna nas aulas de alfabetização para adultos. Ver Luna ensinando era testemunhar magia. Ela conseguia fazer um homem de 60 anos, que nunca havia segurado um lápis, escrever o próprio nome com lágrimas nos olhos. Ensinava literatura para pessoas que achavam que livros não eram para elas, e as via descobrirem que suas próprias histórias eram dignas de serem contadas. "Como você faz isso?" Gabriel perguntou numa dessas tardes. "Faço o quê?" "Faz as pessoas acreditarem em si mesmas. Eu apenas mostro para elas o que você mostrou para mim nos sonhos, que todo mundo merece amor e dignidade." Gabriel percebeu que estava aprendendo mais sobre negócios, sobre liderança, sobre humanidade naquele centro do que em 15 anos de MBA e conferências empresariais. Descobriu que João tinha uma inteligência brilhante para números e o ajudou a se inscrever num curso técnico em contabilidade. Viu Antônio superar o alcoolismo e voltar a projetar pontes em papéis rascunho. Conheceu Maria, uma senhora que fazia bordados incríveis e sonhava em ter uma lojinha própria. Capítulo 9. O amor verdadeiro. Foi numa noite de dezembro, 6 meses depois de terem se encontrado no mundo real, que Gabriel e Luna finalmente se beijaram. Estavam na pequena horta que haviam criado no quintal do centro, plantando tomates e alface para as refeições comunitárias. "Luna", Gabriel disse, parando de cavar a terra, "posso te fazer uma pergunta?" "Sempre pode." "Você ainda sonha comigo?" Ela sorriu, limpando a terra das mãos no avental. "Todas as noites. Mas agora sonho que acordamos juntos." "E se tornássemos isso realidade?" Gabriel se ajoelhou ali mesmo, na terra, com as mãos sujas e o coração limpo. "Luna Pereira, você quer se casar comigo?" "Não porque eu tenho dinheiro, não porque você precisa de ajuda, mas porque descobrimos que juntos somos mais inteiros do que separados." Luna riu e chorou ao mesmo tempo. "Gabriel Matos, você tem certeza que quer se casar com uma ex-moradora de rua que acorda com o cabelo despenteado e tem opiniões fortes sobre tudo?" "Tenho certeza de que quero me casar com a mulher mais forte, inteligente e corajosa que já conheci. Que por acaso teve uma vida difícil, mas não deixou que isso a tornasse amarga." "Então sim. 1000 vezes sim." O casamento aconteceu no próprio centro, celebrado por Padre Antônio, um ex-morador que havia se redescoberto na vocação religiosa. Não houve flores caras nem decoração luxuosa. Os moradores do centro fizeram a festa com as próprias mãos. João tocou violão, Maria bordou o vestido de Luna, Antônio fez os arranjos de flores com plantas da horta, seu Joaquim do boteco forneceu o bolo.
Gabriel usava um terno simples, Luna um vestido branco de algodão. Quando trocaram votos, não recitaram frases prontas, mas falaram com suas próprias palavras. Luna, disse Gabriel, você me ensinou que amor não é possuir, mas libertar. Que riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. Que lar não é um lugar, mas uma pessoa. Prometo construir com você uma vida onde possamos ser livres juntos. Gabriel, disse Luna, você me ensinou que gentileza existe, que segundas chances são possíveis, que sonhos podem virar realidade quando encontram coragem. Prometo te amar não pelo que você tem, mas por quem você escolhe ser todos os dias. Capítulo 10 O Novo Mundo 2 anos depois, o Centro de Acolhimento de Encontros havia se tornado referência nacional. Mais de 300 pessoas haviam passado pelo programa, e 80% conseguiram reintegração completa na sociedade. Gabriel mantinha a empresa, mas com uma filosofia completamente diferente: lucro com propósito, crescimento sustentável, responsabilidade social real. Luna havia voltado a estudar e terminado o mestrado em Educação Social. Escrevia um livro sobre sua experiência, alternando entre poesia e prosa, contando histórias reais de pessoas que a sociedade preferia não ver. Eles moravam numa casa simples no mesmo bairro do centro, a 5 minutos de caminhada do trabalho. Tinham uma horta no quintal, 2 gatos adotados da rua, uma biblioteca com livros de todos os tipos. Gabriel havia aprendido a cozinhar, Luna havia aprendido sobre administração. Dividiam as tarefas domésticas, as decisões importantes, os sonhos e os medos. Numa noite de agosto, exatamente 3 anos depois do primeiro sonho, eles estavam na varanda de casa, tomando chá e olhando as estrelas. Gabriel, disse Luna, você sente saudade da sua vida anterior? Da solidão? Do vazio? Da sensação de estar sempre interpretando um papel que não era meu? Ele riu. Nem um pouco. E você? Sente falta de alguma coisa da sua vida na rua? Da liberdade de não ter nada a perder. Da capacidade de encontrar beleza em qualquer lugar. Da certeza de que, no final, só as pessoas importam. Você não perdeu nada disso. Não, apenas ganhei segurança para continuar sendo quem eu sou. Gabriel puxou Luna para mais perto. Posso te fazer uma pergunta estranha? Sempre pode. Você ainda acha que nos encontramos primeiro nos sonhos? Luna pensou por um momento. Acho que nos encontramos em todos os lugares ao mesmo tempo, nos sonhos, na realidade, no passado, no futuro. Algumas almas são assim, quando se reconhecem, o tempo e o espaço não importam mais. E se eu te disser que ainda sonho com você todas as noites? Eu diria que eu também. Mas agora sonhamos com o futuro que vamos construir juntos, não com a solidão que deixamos para trás. Eles ficaram em silêncio, contemplando as estrelas. No centro, a poucos quarteirões dali, 50 pessoas dormiam com dignidade, muitas delas sonhando com futuros melhores. Na cidade grande, milhares de pessoas ainda viviam nas ruas, mas agora havia pelo menos um lugar que provava que mudança era possível. Gabriel pensou num homem que era 3 anos antes, rico, poderoso, vazio. Agora tinha menos dinheiro, mas mais vida. Menos posses, mas mais propósito. Menos reconhecimento público, mas mais paz interior. Luna, ele disse finalmente, obrigado. Por quê? Por ter aparecido nos meus sonhos. Por ter me acordado para a vida real. Gabriel, ela respondeu, beijando-lhe a testa, obrigada a você por ter tido coragem de sair do sonho e entrar na realidade. E naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, eles não sonharam um com o outro. Sonharam com todas as pessoas que ainda estavam perdidas, esperando serem encontradas. Sonharam com um mundo onde ninguém precisasse viver nas ruas, onde ninguém precisasse morrer de solidão dentro de coberturas de luxo. Quando acordaram, de mãos dadas na mesma cama, na mesma vida, no mesmo amor que escolhiam todos os dias, souberam que alguns sonhos são feitos para se tornarem realidade. E que as melhores realidades são aquelas construídas com a coragem de sonhar acordado. No café da manhã, lendo as notícias locais, Gabriel viu uma manchete que o fez sorrir.
Centro Encontros inaugura a segunda unidade na Zona Norte. Ao lado, Luna escrevia em seu caderno de poesias matinais, uma que começava assim: Eu era uma estrela perdida no céu da cidade. Ele era uma lua sozinha em seu palácio de vidro. Nos encontramos num sonho. E acordamos numa vida. Do lado de fora, a cidade acordava para mais um dia. Milhões de pessoas corriam para o trabalho, para a escola, para suas vidas. Algumas felizes, outras não. Algumas perdidas, outras encontradas. Todas merecedoras de amor, de dignidade, de segundas chances. E no pequeno café onde tudo começou, Dona Miriam abria as portas para mais um dia, sem saber que seu estabelecimento havia sido o cenário de um milagre moderno, o encontro de duas almas que aprenderam que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, que alguns sonhos são memórias do futuro, e que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A placa na entrada, que antes dizia apenas Café dos Encontros, agora tinha uma frase pequena embaixo, escrita à mão por Luna, onde sonhos viram realidade e realidades viram sonhos. E assim, Gabriel e Luna continuaram vivendo, amando, sonhando e construindo, dia após dia, um mundo onde o impossível se tornava possível através da força transformadora do amor verdadeiro.